Vocês acham que Deus não quer fazer milagres? Vocês acham que Deus não quer abençoar as pessoas? Essa época que nós estamos vivendo demonstrou para nós por que Deus não está operando quase nada em relação a milagres. Primeiro, que aqueles que a gente pensava que eram verdadeiros homens de Deus, grandes homens de Deus, na verdade não passavam de nada. Na verdade não tinham o coração em Deus. Quando Deus escolhe Davi, ele diz: achei a Davi segundo o coração de Deus, e ele tem o coração inclinado para fazer a minha vontade. Os conchavos dos evangélicos na política, a vergonha que está, a bagunça que está a igreja, esse é o motivo pelo qual Deus não opera milagres. Um monte de cantores gospel, que só são cantores gospel, tem um monte que só querem ganhar dinheiro, mas não investem no evangelho, não constroem igrejas, não constroem templos, não constroem vidas. Paulo disse: não são os filhos que devem tesourar para os pais, e os pais que devem tesourar para os filhos. Mas o que acontece em grandes igrejas é que os filhos na fé é que deixam um grande tesouro para o pastor, é que deixam um carro, que deixam uma casa. Eles que tinham que deixar para os seus filhos a herança. Eles que deveriam deixar no coração da igreja Jesus Cristo, bem pregado. A casa alicerçada na rocha, as tempestades vêm e ela fica de pé. Hoje em dia está moda. Ah, eu deixei de ser cristão, deixei de ser crente, deixei a igreja por conta disso. Isso é a coisa mais ridícula que eu já ouvi na minha vida. Se você não consegue ser crente no Brasil, você não vai conseguir ser crente em inferno de lugar nenhum desse país, desse mundo. Se você não consegue ser crente no Brasil nem nos Estados Unidos, você não consegue ser crente em nenhum lugar. Porque são lugares que têm condição de você viver a fé. E vocês escolhem o pecado, as pessoas escolhem o caminho errado. O problema é que nosso egoísmo, os desejos do nosso coração sempre estão à frente das coisas de Deus. Esse é o problema. É só o cara, às vezes, Deus usar ele um pouquinho, que começa a soberbo, que começa a machucar a igreja, começa a difamar a igreja. Como difamar? Com as suas atitudes. Pastor casa com qualquer uma. Às vezes eu vejo, tem pastoras que roubam a mulher, o marido de outra pessoa. E tem pastores que pegam a mulher de outra pessoa para casar. E não são evangélicas, e mesmo que fosse, não estão vivendo a verdadeira fé. Então é por isso que Deus não opera. Grandes pregadores se envolvem com política e você vê que é tudo um jogo de interesse. Por isso que Deus, como diz a palavra do Senhor, Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é um escudo para os que caminham na sinceridade. Não adianta, o cara que anda na sinceridade, você pode falar tudo dele, mas você nunca vai ter razão. Nunca vai ter razão no que você fala, sabe por quê? Porque as obras são uma carta escrita. As obras são a representação daquilo que você é. As obras mostram que você nasceu da fé para andar nas boas obras. Mostra que realmente você serve a Deus. Contra fatos não há argumento. E você vê um monte de pastor. Às vezes você vai no culto, um culto maravilhoso. Aí chega no final do culto, começa esse diacho de fogueira santa. Quer dizer que se deve manchar o altar em nome do dinheiro? Se deve manchar a igreja em nome do dinheiro? Se pode infamar a palavra como barganha, como troca por uma unção abençoada no início do culto? É por isso que Deus não confirma erros. Porque se ele começar a operar milagres nessas igrejas, eles vão dizer: aqui está fazendo a obra, aqui está fazendo com sinceridade, aqui está me representando. Então Deus não opera milagre. Aí eu fico imaginando, se ele não opera, quem é que está operando milagre? Satanás é o príncipe desse século. Ele é o príncipe desse século. Ele cega o entendimento. Os demônios não estão divididos. Eles trabalham para convencer você de seguir um caminho longe de Jesus, a viver uma fé sem Jesus, uma fé sem a cruz, uma fé sem sacrifício verdadeiro,
Que o sacrifício verdadeiro para Deus, aceitável, é um coração contrito, arrependido. Um coração sincero. Aí você faz um convite pro cara, vamos lá na minha igreja. O cara fala assim, eu na tua igreja? Para quê? Para perder o último centavo do meu bolso? É essa a imagem que as pessoas têm de Jesus Cristo. Por quê? Porque não se preocuparam em comprar colírio para os olhos. Tem aspecto de que é rica, mas está cego, pobre, miserável, cego e nu. Aquela carta do Apocalipse é uma mensagem para todas as igrejas do século XXI. Estão sem colírio nos olhos. Estão sem colírio nos olhos. E Deus espera uma geração que se levante contra isso, que se afaste do mundo, não que traga o mundo para dentro da igreja, não que modernize a igreja. Está lá no culto com o celular na mão ao invés de estar com a Bíblia. Pastores pregando com um tablet no altar. Isso é mau exemplo. Isso é mau exemplo. Você imagina um pastor cheio de piercing, tatuagem, brinco. Seria estranho. A não ser que o cara veio do mundo do rock and roll, já tinha todos aqueles furos. Mas será que o sangue de Jesus não é suficiente para mudar a sua maneira de ser? Será que o sangue de Jesus não é suficiente? O sacrifício dele não é merecedor da sua transformação? Será que ele morreu em vão? Será que você não pode mudar um pouquinho a sua vida para poder respeitar o fato de Deus ter amado o mundo de tal maneira que deu seu único filho para ser moído, porque agradou a Deus moer a Jesus Cristo pelos nossos pecados? Será que você não pode fazer um sacrifício de vida em prol disso? Tem muita gente fora da igreja. Tem muita gente que não quer saber de Jesus. Você está pensando que é Deus que está levando prejuízo? Você está pensando que somos nós crentes que estamos no prejuízo? São vocês que estão no prejuízo, porque vocês não conhecem o tamanho do Deus que podia mudar a sua vida em um instante que você colocasse os pés na igreja, porque Ele é recompensador do que o busca. Então, quando eu olho para essas pessoas, eu vejo elas são sofredoras. Elas podiam ter mais riquezas no mundo espiritual do que o Silvio Santos tem, porque o Silvio Santos pode ter dinheiro no mundo físico, mas eu não sei quanto é que ele tem no mundo espiritual. Eu não sei quantos tesouros ele tem entesourado para Deus. Só fazendo uma comparação, só para vocês terem uma ideia, poderia ser qualquer outro personagem. Ou qualquer outro personagem rico. Então esse é o problema do nosso país. Por que Deus não opera milagres? Os cristãos tudo querendo andar armado, os cristãos fazendo gesto de arma dentro da igreja, um desrespeito. A casa do Senhor é casa de oração. Se você tem a sua ideologia política, seja fora da igreja. Não traga gesto de arma para dentro da igreja. Não traga gesto de arma para dentro da igreja, porque isso é pecado. Vocês estão profanando a igreja. É uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha tão grande. Teve que um profeta me parar na rua e dizer, continue falando. Continue falando. Na frente da minha esposa, me parou. Não afrouxe, não tente consertar. Fale o que tem que falar. Fale o que tem que ser dito. Teve que um profeta me achar na rua. Eu não estava com roupa de crente, que eu não ando com roupa de crente, não. Eu ando normal, como qualquer cidadão brasileiro, um país tropical. Bermuda e camiseta. Eu não tinha como saber que eu era crente. Então eis eu aqui falando. E vão vir outros. Não vai ser só eu falar, não. Vão vir outros que vão se levantar contra essa geração de pastores corruptos, né? E eles vão cair e vão ser envergonhados. A história deles está sendo escrita de uma forma vergonhosa. Grandes líderes. Você imagina que a quantidade de igreja que tem nesse Brasil já era para o Brasil estar transformado. Mas pelo contrário, o mundo está transformando a igreja. O mundo está entrando para dentro da igreja. Vamos acabar com isso. Porque senão vai vir desgraça sobre o Brasil. Se continuar o sal da terra não salgando nada, a luz do mundo não iluminando nada, de nada mais vai servir os crentes do Brasil. Deus vai lá no Afeganistão e levanta a gente lá. E abandona o Brasil. Vocês querem isso? Vocês já pararam para pensar por que Deus escolheu o Brasil? Os Estados Unidos, muitos já se corromperam. Pastores lá só querem saber de dinheiro. É uma vergonha. É uma vergonha. São poucos os que pregam a verdade. Agora no Brasil está acontecendo a mesma coisa. Daqui a pouco estou indo para a África do Sul. Só que na África do Sul, o governante lá já barrou a Igreja Universal lá.
É uma vergonha. Vocês sabem que Paulo disse, qualquer evangelho diferente do dele é maldito. Vocês adotam a maldição, vocês sustentam os malditos pregadores que não deviam ter nem recebido para compartilhar uma refeição, porque esses são os impuros da fé. A pessoa traz uma outra doutrina e vocês abraçam essa doutrina. E tem um monte de pastores lá também servindo que, pela pregação, dá para se perceber que não são qualquer pastor, não são realmente pessoas chamadas por Deus, que se enfiaram lá e agora não tem mais unção. Não tem mais unção porque Deus não os enviou para lá. Não estou falando só dessa igreja, não. Tem muitas igrejas aí. Tem muitas igrejas aí que fazem o mesmo sistema. E você não tem unção, porque você sabe exatamente porque você não tem mais a unção. Você sabe exatamente porque você não consegue viver em santidade. Porque Deus não mandou você estar aí. Deus não mandou você estar aí. Que abrisse sua própria igreja e fizesse a pregação da sua maneira. Mas não se submetendo aos caprichos dos líderes. Tem que fazer meta. Tem que fazer fogueira santa. Tem que convencer o povo de dar dinheiro. É uma vergonha. Então aqui é o resultado do porquê que Deus não aprova a falsa conduta, porquê que Deus não opera milagres. Quando opera em segredo. Você acha que Deus não gostaria de fazer muitos milagres? Começa o sal a salgar essa terra, começa a luz ser a luz do mundo aqui no Brasil, que você vai ver muita coisa maravilhosa. Enquanto isso, vocês não vão ver nada. A não ser uns poucos milagres. Sabemos que o maior milagre na vida das pessoas é realmente a conversão, coisa que está difícil de ver, porque senão as igrejas verdadeiras estariam lotadas.